O Ian queria estar assistindo o São Paulo dele jogar, que eu sei, mas nós escolhemos estar aqui, né? Nós escolhemos a melhor parte. Fizemos como Maria, escolhemos a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus. Pode se sentar, meus irmãos, desculpa, tá? Nós escolhemos o melhor momento, que é estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Rony, filho, eu vou te pedir que abaixe só um pouquinho para mim, daqui a pouco eu aumento o microfone. E aí, senão eu vou expulsar. Louvado seja, tá bom, tá ótimo. Louvado seja o Senhor. Paulo, ele escreve a carta à igreja de Éfeso. E em Atos, se não me falha a memória, no seu capítulo 17, se eu não estiver equivocado, a Bíblia diz que Paulo faz uma viagem missionária, vai até a cidade de Troade, passa na cidade de Éfeso, funda então a igreja de Éfeso, vai a outra cidade, depois de um tempo volta à igreja de Éfeso. Alguns arqueólogos vão dizer que a igreja de Éfeso, ela é fundada em uma cidade portuária, uma cidade que havia muito movimento de pessoas. E naquela cidade havia um grande templo da deusa Ártemis, ou muitos a conhecem como deusa Diana. Esse templo é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então nós estamos falando de uma igreja que é fundada no meio de uma idolatria. Paulo, ele está ensinando a igreja que é acostumada com a idolatria, que deve se adorar somente a um Deus. Tanto que no capítulo 3, ele escreve dizendo que está se colocando de joelho em prol de uma igreja, que ele está acompanhando o crescimento dela. E quando Paulo faz esse acompanhamento, ele entende que tem que fazer o acompanhamento, porque a igreja necessita aprender a andar sozinha. Só que chega um momento na vida de Paulo que Paulo para de acompanhar e começa só a observar a igreja andando. Nas cartas paulíneas, quando Paulo escreve aos Efesianos, Paulo está fundando uma igreja que está aprendendo a andar. Lá em Apocalipse capítulo 2, quando a carta é enviada à igreja de Éfeso, é uma igreja que já anda sozinha. Então nós temos uma grande diferença de tempo entre a fundação da igreja e quando a igreja já está andando sozinha e recebe a carta que João escreve. A igreja está aprendendo a amar, só que quando chega em Apocalipse, a igreja já se esqueceu do amor. A igreja está aprendendo a curar, só que quando chega em Apocalipse, a igreja já se esqueceu como que cura alguém. Louvado seja o Senhor Jesus. E aí vem a exortação do Senhor para com aquela igreja. Lembre-se, pois, de onde caíste, porque em algum momento da vida deles, eles se perderam nessa caminhada. E é quando o Senhor exorta essa igreja para retroceder e entender aonde foi que ela errou, porque necessitamos da nossa autoanálise. Louvado seja o Senhor Jesus. Só que a igreja, ela não tem só pontos negativos, muito pelo contrário. Se nós destrincharmos o capítulo 2 de Apocalipse, vemos que só tem uma falta contra a igreja de Éfeso. Era uma igreja que orava, era uma igreja que colocava os apóstolos à prova, era uma igreja que não tolerava os ensinos dos nicolaítas, era uma igreja que não colocava qualquer um para ser presbítero, era uma igreja que era fundada pela Bíblia Sagrada, era uma igreja que era estruturada pelo Evangelho, era uma igreja que entendia que não era qualquer palavra que poderia ser semeada dentro daquele lugar. Então nós não estamos falando de uma igreja leiga, só que a igreja, como eu disse, está aprendendo com Paulo como que se tem que andar. E que tema difícil. Eu sei que antes de mim alguém deve ter falado isso também. Que tema difícil. Falou, né? Que tema difícil, né? É quase que um ensinamento. Mas aqui eu quero me prender nesse tema. Louvado seja o Senhor. Só que no capítulo 5, Paulo começa a escrever e dar as orientações à igreja, que nós devemos ser imitadores de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. E quando se fala em imitar, significa acompanhar os passos do Senhor. Porque acompanhando os passos do Senhor, estamos menos suscetíveis a errar. Louvado seja o Senhor Jesus.
E Paulo vai dando ordens e vai instruindo a igreja, e vai dizendo: olha, vocês têm que ter cuidado, louvado seja o Senhor Jesus, tem que cuidar da esposa, tem que cuidar do marido, e Paulo vai ensinando. Quando ele chega no versículo 13, ele diz: mas todas essas coisas são manifestas, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, ou a luz tudo mostra. Louvado seja o Senhor Jesus. E ele vai dizendo que nós devemos estar na luz. E quando estamos na luz, então dentro do nosso ser tem que resplandecer a luz. Quando a luz resplandece dentro do nosso ser, não há espaço para que as trevas habitem dentro de nós, trazendo em nós a nossa natureza pecaminosa. Louvado seja o Senhor. A palavra é dura mesmo. O negócio aqui vai ser... Glória a Jesus. Eu não sou muito pregador, não estou aprendendo agora, mas tem uns negócios aqui que eu vou ter que falar aqui, que vai doer, mas vai curar, como diz o evangelista Jonathan Carlos. Vai doer, mas vai curar. Louvado seja o Senhor Jesus. E aí no versículo 14, Paulo diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós estamos falando de uma igreja que está aprendendo a andar. Nós estamos falando de uma igreja que está conhecendo o amor de Cristo. Nós estamos falando de uma igreja que está tendo o primeiro contato com Cristo e sabendo como que se deve caminhar com Jesus Cristo. E essa igreja tem que aprender a andar com Jesus Cristo. Era uma igreja que estava morta, mas Paulo vai levar vida a alguém que está morto, para que esse alguém que receba a vida, leve a vida a mais alguém. É essa a nossa chamada, receber a vida. Recebemos por Jesus Cristo a vida, e a nossa obrigação é levar a vida para mais alguém. Só que não se leva a vida para alguém estando morto. Não se cura alguém estando ferido. Não se ajuda alguém precisando de ajuda. Precisamos entender que nós devemos sentar, aprender com Jesus, para depois nós seguirmos a caminhada e fazer aquilo que nós aprendemos. Só que o problema da nossa geração é querer ensinar sem antes parar para aprender. É querer já estar na claridade sem antes entender que nós devemos sentar, ouvir Jesus, louvado seja o Senhor, aprender de Jesus para depois professarmos esse Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus. E aí Paulo está dizendo: olha, vocês estão mortos, precisam acordar para que Cristo traga claridade em vós. Louvado seja Deus. Paulo está dizendo: vocês são trevas, vocês estão na escuridão, vocês precisam acordar para a vida, vocês precisam entender que é Cristo quem faz viver. Louvado seja o Senhor Jesus, e é Cristo quem esclarece a sua vida. Louvado seja Deus. Certa vez Jesus vai dizer: olha, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Ninguém se acende uma candeia e a coloca debaixo de uma cama, porque a função da candeia é iluminar. A Bíblia vai dizer que havia uma mulher que havia uma dracma, e essa dracma se perdeu. Para encontrar a dracma, a mulher acende uma candeia, porque a candeia vai mostrar aquilo que está em oculto, para que seja revelado. Louvado seja o Senhor Jesus. Espírito Santo da verdade, nós fomos chamados para trazer aquilo que está oculto ao mundo, para que seja revelado a eles. Quem? Jesus Cristo, que ao mundo muitos estão vendo, mas estão vendo ocultamente. Nós estamos aqui para trazer esse Cristo, louvado seja Deus, de forma clara. Louvado seja o Senhor. E aqui é bem rápido essa mensagem, bem rápido mesmo, talvez você pegue até o segundo tempo do jogo, misericórdia, mas é bem rápido mesmo, porque é bem cirúrgica essa palavra, ela é bem clara, ela é bem objetiva e ela é bem fundamentada. E eu quero te dizer que a Bíblia, ela quando nos traz, portanto, vede prudentemente. Ser prudente significa olhar detalhadamente. Ser prudente significa olhar minuciosamente. Ser prudente significa ser detalhista. Então a Bíblia diz, portanto, seja detalhista como você anda. Louvado seja Deus. Toma cuidado com os seus passos.
Louvado seja o Senhor Jesus. Sabe por quê? Aquele que não tem compromisso com o altar, Deus também não tem compromisso com ele. Aquele que não é compromissado com a cruz, Cristo também não tem compromisso com ele. É muito fácil pregar Jesus Cristo aqui dentro e lá fora eu fazer o que eu quiser. É muito fácil eu assumir a tribuna aqui dentro e chegar lá fora, louvado seja o Senhor Jesus, envergonhar Jesus Cristo com as minhas atitudes. Louvado seja Deus. Quer ver só? Caim tinha tudo para ser um homem abençoado diante do Senhor. Só que Caim não andou prudentemente. Quem não tem compromisso com o altar, Deus também não tem compromisso com ele. A Bíblia diz que Ófine e Finéias, filhos do sacerdote Levi, prevaricaram dentro do templo do Senhor, comendo as oferendas que eram para o Senhor, levando mulheres e se deitando com mulheres dentro do templo do Senhor. Consequência disso, morte. Louvado seja Deus. Davi também foi um homem que errou. Muito se fala, Davi foi segundo o coração de Deus. É ótimo falar isso, mas Davi também errou. Davi também não vigiou. Davi também se deixou levar pela concupiscência da sua carne. Consequência disso, espada dentro de sua casa. Filho morto, filho, louvado seja Deus, estuprou a filha, filho matou filho. Louvado seja o Senhor Jesus. Há uma consequência para os nossos erros. Não queira você pensar que não haverá, mas haverá consequência para todas as nossas faltas diante do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: vede prudentemente como andais, olhe detalhadamente para os seus passos, porque nada está oculto que não seja revelado. Louvado seja o Senhor Jesus. E aí a Bíblia diz: não como nécios. Em outras traduções diz: não como ignorantes, mas como sábios. Então você tem que olhar os seus passos detalhadamente, mas não olhar de qualquer jeito, não olhar com insensatez, não olhar com leviandade, mas olhar com sabedoria. E aí vem: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir significa salvar ou resgatar. E no original, tempo, aqui está escrito kairos, que significa tempo de Deus. Aleluia. Porquanto os dias são maus. Dias no original está cronos, que significa o tempo terrenal. Então eu vou traduzir aqui para melhorar um pouquinho o texto. Resgate o tempo com Deus, porque os seus dias na terra são maus. Resgate o seu tempo com Deus, porque os seus dias naturais são maus. Louvado seja o Senhor Jesus. Resgate o seu tempo com Deus, porque os seus dias naturais são maus. Todos estão desde o começo aqui? Vocês pegaram um pouco da oração do Rony? Ele orou dizendo assim, é tempo de viver o sobrenatural, de resgatar o sobrenatural e parar de viver na naturalidade. É isso ou não foi? Isso ou não foi? E eu ali prestando atenção na oração do Rony, eu falei, é verdade. Nós devemos resgatar o tempo com Deus, porque os nossos dias na terra são maus. A nossa natureza tende a nos levar ao inferno. Os nossos passos carnais tendem a nos conduzir para o inferno. Mas aí vem Jesus Cristo na cruz do Calvário e vai dizer, tetelestai, está consumado. Tetelestai, no original significa, está pago. Tetelestai, está quitada a sua dívida. Eu paguei a sua dívida, porém, entretanto, contudo e todavia, tem cruz para seguir. Louvado seja Deus, tem cruz para carregar, tem renúncia a ser feita. E aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome, leve o peso da sua cruz e siga Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28 vai dizer, vinde a mim
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos... Acaba aí? Acaba nada. Aí vai dizer assim, ó: tomai sobre vós o meu... Tomai sobre vós o meu fardo, jugo. Tá certo os dois. Tomai sobre vós o meu... O meu jugo, ele é suave, o meu fardo é... Mas tem fardo para carregar. Tem jugo para carregar. Tem jugo para te guiar. Tem fardo para carregar. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu vou entregar todo o meu fardo para o Senhor e tá bom, tá nada. Tem fardo para você carregar também. Tem jugo sobre a sua vida também. Louvado seja o Senhor Jesus. A Bíblia diz que tem um profeta, e esse profeta enxerga uma visão, se eu não estiver equivocado, salvo engano, é Jeremias. E ele vê um prumo. E esse prumo, ele está dando direção a algo que estava torto. Louvado seja o Senhor Jesus. E prumo significa retidão, conserto, endireitamento. O profeta está vendo um prumo porque vê que a nação está desviando do foco que é o céu. E aí vem o Senhor dizendo: eu ainda endireito essa nação. Louvado seja o Senhor Jesus. Porque a gente acha que a graça, ela é suficiente para nossas vidas e eu não preciso entregar mais nada. De fato, a graça nos é suficiente. Só que Jesus diz: olha, nós temos que renunciar, nós temos que seguir Jesus, nós temos que carregar cruz, nós temos um fardo sobre a nossa vida, nós temos um jugo sobre a nossa vida, e servir a Jesus é complicado mesmo. Servir a Jesus é dolorido mesmo. Servir a Jesus é espinhoso mesmo. Dói. Oração é doído. Pergunta para o pastor que ora aqui. É fácil a gente chegar no pastor: ô Rony, ora por mim. Estou precisando disso. Ora por mim. É muito fácil. Agora pergunta se ele quer sempre orar. Quer nada. Oração dói. Oração exige de você. Requer intimidade com o Senhor Jesus. Será que nós estamos dispostos a ter intimidade com o Senhor Jesus? Será que dentro de nós arde aquela vontade de buscar a Cristo? Remindo, resgatando o nosso tempo com Deus, resgatando a nossa intimidade com Deus, trazendo de volta aquilo que havia se perdido, aquele amor que outrora se esfriou. Louvado seja o Senhor Jesus, porque ainda há tempo de resgatar esse amor. Ainda nos dá a oportunidade de rever o tempo que fora perdido. Louvado seja o Senhor. Sabe por quê? Porque haverá um momento em que o Senhor virá com voz de alarido e com voz de trombeta, e Ele aparecerá entre as nuvens, e a Bíblia nos revela que Ele virá. Louvado seja Deus, assentado em um cavalo branco, e a Bíblia diz que a aparência dele é como a de um cordeiro que fora morto e reviveu. Só de falar isso eu sinto a presença do Senhor Jesus. Nós estamos debaixo dessa promessa de um Cristo que virá, ultrajado, vestido, louvado seja Deus, de um vestido de linho fino, de roupa linda e sem costura, de um homem que tem os pés como de um latão reluzente, da barba branca como a neve, e com seus cabelos brancos como a lã. Louvado seja Deus. Nós estamos debaixo de uma promessa que Ele virá. Louvado seja o Senhor. E eu imagino até a mensagem que Ele dirá para aqueles que remiram o seu tempo com o Senhor Jesus, para aqueles que resgataram o tempo de Deus. E a mensagem é: vinde benditos de meu Pai, e possuai o reino do céu, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória. Tem promessa debaixo da nossa vida. Tem uma palavra para a nossa vida nessa noite de hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa: vede prudentemente como andais. Guarda aquilo, oh glória, que o Senhor te entregou. Apocalipse capítulo 3 verso 11 vai dizer: guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Pedro vai dizer: Satanás, o vosso adversário, anda ao seu derredor, bramando como um leão, procurando
temos uma promessa, vivemos debaixo de uma promessa. Nós temos uma fé de que Jesus Cristo vai voltar, de que Jesus Cristo virá, que Jesus Cristo buscará uma igreja adornada, uma igreja imaculada. Só que em Apocalipse vai dizer que o Espírito e a esposa dizem: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É uma igreja que apressa a volta de Jesus, que está todo o tempo dizendo: Jesus, eu preciso que o Senhor volte, eu preciso que o Senhor me encontre, eu preciso que o Senhor me alcance. Sabe por quê? Os dias são maus mesmo. A Bíblia vai dizer: louvado seja o Senhor, que por se multiplicar a iniquidade, os dias seriam abreviados. Louvado seja Deus, porque se não fossem abreviados, nem os escolhidos se salvariam, porque os dias são maus. Haverá momentos em sua vida que a vontade do seu ser vai ser abandonar o barco, retroceder, largar tudo. Louvado seja Deus. Mas eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida nessa quarta-feira de hoje. Você não vai parar, você não vai desistir, porque você tem um alvo, e a Bíblia vai dizer: eu olho para o alvo e prossigo. Oh glória, assim como uma flecha que é lançada em direção ao alvo, seja você lançado em direção aos céus. Não deixe que nenhum vento de doutrina faça você titubear em meus pensamentos. Não deixe que nenhuma profecia faça você se desprender dos altos céus. Tem gente se apegando à promessa e se esquecendo daquele que prometeu. Se Deus fizer, vai ser Deus, mas se não fizer, perpetuamente será Deus, porque a característica do Senhor é imutável, é inabalável. Nós mudamos, os desígnios da nossa vida mudam. A Bíblia vai dizer: o homem arquiteta planos, mas é Deus quem executa. Louvado seja o Senhor Jesus. Não se apegue à promessa. Promessa maior é encontrar com Jesus dentre as nuvens, e oxalá que nós nos encontremos com Ele dentre as nuvens, se não dentre as nuvens, que nós sejamos arrebatados. Louvado seja o Senhor. Espírito Santo da verdade, mas eu tenho uma promessa, eu sou selado com essa promessa, e eu creio que em breve essa igreja subirá e se encontrará com o noivo na boda do Senhor. Vai se alegrar com os céus